Então agora, galerinha, um exemplo para vocês de integral definida. Esse exemplo é bem rico, assim, para a gente entender qual a diferença entre integral definida e indefinida em relação ao resultado, tá? E também como faz um problema mais próximo, assim, do que a gente poderia, sei lá, observar. Então a gente tem aqui, a Alabama Instruments Company preparou uma linha de montagem para fabricar uma nova calculadora. Beleza. O que a gente sabe dessa empresa é que, veja só, vou até sublinhar, a taxa de produção dessas calculadoras após T semanas é dado por uma expressão. Aqui eu já estou até indicando para você que é a taxa de variação, porque eu estou escrevendo dx dt, que é a derivada de x em relação ao tempo, né? Então, veja só, o que essa expressão que está marcada aqui ela vai me indicar é uma relação entre o tempo e a taxa de produção dessas calculadoras. Quando eu substituo um tempo aqui, por exemplo, tem um bem fácil aqui, que é t igual a zero. Quando eu substituo zero, o que eu vou ter é 0 mais 10 ao quadrado, 100. 100 sobre 100, 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes 5.000, 0. Então, olha só, quando eu substituo t igual a zero, eu encontro que a taxa de produção dessas calculadoras no início da semana 0 é 0. Se eu substituir t igual a 1, t igual a 2, t igual a 20, t igual a qualquer valor, sempre o resultado que eu vou encontrar vai ser a taxa de produção dessas calculadoras. Lembre-se, quando a gente tem uma função, é isso que a gente está tendo. Eu amarro uma variável, nesse caso o tempo, a outra variável, no caso a taxa de produção. Até aí, beleza, né? O que você precisa perceber é que o que eu não tenho é a quantidade de calculadoras. Eu sei quantas calculadoras eu estou produzindo a mais ou a menos por semana, mas não quantas calculadoras efetivamente eu tenho. Então toma cuidado, porque nessa altura desse curso é isso que a gente está diferenciando. Em alguns casos eu conheço a taxa de produção, que é a taxa de variação da quantidade, né? Em alguns casos eu tenho a quantidade. Mais uma coisa, né? Antes até de ler o que é para ser feito, né? Veja que eu poderia ter uma função de x. Essa função ela vai marcar para mim a quantidade. De forma que eu tenho, na verdade, o dx dt, que é, sempre que for derivada, é taxa de variação da quantidade, ou taxa de produção, nesse caso, tá? De uma certa calculadora, que é a quantidade produzida. Então, guarda isso. Você, geralmente, quando está falando de cálculo, você tem pelo menos duas funções que você está tratando, né? Nota que aqui, inclusive, eu já deixei ressaltado algumas características, né? Que sendo x a quantidade, dx dt marca a taxa de produção. Então, até aí, beleza. Entretanto, olha o que pede o enunciado. Ache o número, ou seja, a quantidade de calculadoras produzidas do começo da terceira semana até o final da quarta. Poxa vida. Olha só, eu tenho a função taxa de variação, mas eu quero uma informação sobre a quantidade produzida, que é o número de calculadoras. Então, eu preciso encontrar uma expressão sobre x. Note que eu sei que dx dt é a derivada, obviamente, de x. Então, para eu encontrar o que eu não tenho, que é o x, eu tenho que integrar, olha só, a taxa de variação da posição em função do tempo, tá? Em relação a dx. Olha só o que eu tenho que fazer. Veja, quando eu coloco a integral aqui, eu tenho que colocar justamente aqui no integrando a expressão que é uma taxa de variação. Por isso que eu estou pondo dx dt, né? Tanto que, ó, quando eu integro uma derivada, vai me dar a própria função que eu quero. Beleza. Então, vamos lá fazer esse problema. Aqui eu poderia fazer como integral definida, mas a gente está discutindo para depois a gente voltar e discutir por que posso escrever tanto indefinida como definida. Olha só algumas características. Bem, vamos ver. Dx dt eu conheço. Ele é 5.000 vezes 1 menos 100 sobre t mais 10 ao quadrado. Fechou? Dx. Tá aqui. Só que eu não sei porque eu pus dx quando deveria ser dt, né? Mas tudo bem, porque eu estou integrando em função de t. Mas é ossos do ofício, né? Você se distrai um pouquinho, já não consegue mais fazer as coisas, né? Beleza. Tá aqui. Então, ótimo. Aqui tá a integral que a gente quer resolver, né? Vamos resolver essa integral aqui. O meu objetivo nem é tanto falar sobre as técnicas. Você ficou com dúvida nas técnicas, a gente fez um monte lá no vídeo anterior. Aí pede uma ajudinha, ó. Vai dar 5.000t. A partir daqui eu vou começar a fazer as integrais um pouco mais, tentar, né? Quando eu conseguir fazer um pouquinho mais direto, né? Nesse caso, ó, por exemplo, eu tenho que fazer a integração t na menos 2, aí vai ficar menos com menos mais.
menos 2 vai dar 200 sobre t mais 10 elevado ao cubo. Será que eu acertei? Nossa, eu tenho certeza que eu errei. Vamos fazer ao contrário. Menos vai dar... Tá bom, eu faço aqui. 100 vezes t mais 10 elevado a menos 2. Fechou? Vamos integrar isso aqui. Vai ficar 100 negativo. T mais 10 elevado a menos 3 sobre menos 3. Eu quase acertei, só fiz meio que uma mistura derivada com integral. Então ficou mais 100 sobre 3, que multiplica 1 sobre t mais 10 ao cubo. Tá aqui. Mais constante. Não esquece isso aqui. Vou dar um pause aqui antes de sair resolvendo o problema. Porque, olha o que eu acabei de encontrar. Eu achei uma função. Essa função marca para mim a quantidade produzida ao longo do tempo. Só que tem uma constante a determinar. O que significa isso? Significa que, na verdade, eu nem sei como resolve esse problema ainda. Porque, olha, se eu substituir t igual a 3, final da terceira semana, por exemplo, ou começo, né? 3 após ter semanas, então seria t igual a 4, né? Se eu substituir 4, por exemplo, eu não vou encontrar uma resposta, porque tudo bem, 4 vezes 5 mil dá 20 mil, aqui você consegue, faz um pouquinho de conta, você consegue, mas você vai encontrar uma resposta que tem constante. Então, na verdade, essa função você não consegue resolver, até porque, quando a gente tem em terminologia de equações diferenciais, isso aqui é a solução geral do problema. A solução geral, resultado de uma integral indefinida, por isso que é indefinida, é uma família de soluções. Saiu um monte de solução daqui que tem todos o mesmo formato, mas elas são deslocadas na vertical por causa dessa constante c que está aqui. Isso aqui não te permite responder a quantidade produzida até a terceira semana, na terceira semana especificamente, tá? Guarda isso daí. Então, qual que é a ideia? Mesmo assim, ó, essa é a ideia. Mesmo que você não consiga responder qual é um valor num tempo específico, você conheceu, você descobriu que a função tem um formato entre todas as possíveis, né? Mas, veja só que o que você quer aqui não é o quanto efetivamente teve, mas o quanto variou de uma função para outra, de uma semana para outra. Então, independente da função que você usar, sempre vai dar certo, ó. Então, veja só, eu vou fazer um teste aqui, ó. Esse valor aqui, ó, x5, vai mostrar para mim o final da quarta semana. Qual que vai ser o resultado disso aqui, ó? 5.000 vezes 5 mais 100 sobre 3 vezes 15 elevado ao cubo. Mais constante. Qual que é a quantidade produzida no final da quinta semana? É algo como não sei por causa dessa constante, mas vamos em frente mesmo assim. Qual que é a quantidade produzida no começo da terceira semana? Que é essa aqui, ó. 5.000 vezes 4 mais 100 sobre 3 vezes 14 ao cubo. Mais constante. Quantos que foram produzidos ao final da quarta semana? Também não sei, por causa da constante. Mas olha só, quanto foi produzido a mais da quinta para a quarta, ou seja, qual é a diferença entre a quinta e a quarta semana? Veja que essa conta você consegue fazer, ó, porque isso aqui vai ser 5.000 vezes 5 mais 100 vezes 3 vezes 15 ao cubo, mais constante, menos 5.000 vezes 4 mais 100 sobre 3 vezes 14 ao cubo mais constante. E olha só, o que eu quero, não vou fazer essa conta, mas o que eu quero que você perceba que a constante cai fora. E o resultado disso aqui é um número. Percebe que é um número? Se é um número, resolveu o problema. Vai ser a quantidade de calculadoras que foram produzidas a mais nessa semana. Fechou? Ótimo. Um detalhe chavíssimo aqui. Se você fizesse, em vez de fazer assim, você substituísse nos limites de integração, x igual a 4 até 5, a tua integral passou a ser agora uma integral definida. Lembra qual que é a diferença? A diferença é que você vai fazer o que aqui? Substituir nos limites de integração, de 4 até 5. Olha só, quando eu substituir x no ponto 5, vai me dar isso daqui. Quando eu substituir x no ponto 4, vai dar isso aqui. Não é a mesma coisa? É exatamente igual. Mas note, ó, que a solução, a integral indefinida, vai te dar uma solução geral que não responde a problemas pontuais. Em compensação, a tua integral definida, ela permite responder a variações. Também não sei qual que é, continuo não sabendo qual que é a produção na quinta ou na quarta semana, tá? Mas eu sei que da quarta para quinta semana, com uma taxa de variação dessas, cresceu aquele tanto que você verificou juntinho comigo. Legal, né? Se entendeu isso aqui, nossa,
Isso é muito chave aqui, tá? Então fala aí, ó, nossa, entendi ou não entendi, tá? Pra eu saber se você tá junto comigo, tá bom? Então, tchau.